Boa tarde. Então, como eu deixei publicado lá no mural, nós vamos hoje da página 128 até a página 130, exercício 3. Nós vamos conhecer hoje as pessoas do verbo. Quem são essas pessoas do verbo, né? Na verdade, são as pessoas do discurso, né? Que os verbos é que vão se movimentar de acordo com elas. Então, quem são? Eu, tu, ele, ela, você, porque pode ser usado a terceira pessoa, né? Dependendo do contexto, a gente usa ele, ela, você, nós, vós, é muito pouco usado cotidianamente, são em textos mais religiosos, mais clássicos, né? Eles, ela, elas e você. Mas por que que o verbo ele se movimenta com essas pessoas? São pessoas aqui, tá vendo? Mas por quê? Não. Por exemplo, se eu disser eu como pouco, é diferente de eu dizer ela come pouco. Vejam que o como ele é diferente na primeira pessoa que é diferente na terceira. Primeira, segunda, terceira pessoa, pessoas. Então, o verbo ele vai se movimentar desse jeito, ele vai mudar. Por exemplo, eu não sabia nada sobre o assunto. É diferente de falar nós, olha o verbo como fica, não sabíamos nada sobre o assunto. Então, vocês percebam, né, que o verbo, ele se movimenta, ele, por exemplo, ele, não é isso que eu queria, ele se modifica, tá? Ele se modifica. A gente chama isso aí de conjugação. Mas agora, vocês não precisam ficar muito preocupados com isso, porque nós precisamos só observar como que ele vai mudar. Por exemplo, quem é que está falando? Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Então, costumo. Quem é que não costuma? Aqui é o eu. Só tentar pegar uma canetinha aqui para poder assinalar. Olha, eu. Eu. Se eu pegar o pronome eu, costumo dizer, dá certinho. Eu não quero deixá-la alarmada. Quem que está falando aqui nessas duas orações? Atrás delas, o pronome eu. Então, aqui, além do tempo, presente, passado, futuro, os verbos indicam a pessoa a que estão se referindo. São as pessoas do discurso. Vamos seguir. As frases a seguir, as orações a seguir, foram extraídas da Carta do Lobo e da Carta de Sam. Leia-se e circule no quadro a palavra que indica a pessoa que os verbos destacados estão se referindo. Escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente. Quem escrevemos? Eu escrevemos? Nós escrevemos. Então, qual é a pessoa a que estamos nos referindo? A nós. Não devemos, quem não devemos? Nós não devemos esquecer de que eles vivem me acordando. Então, é o pronome nós. Bom, observe os verbos destacados nas orações, depois escreve em cada uma pessoa que ele está se referindo. Tá bom. Então, vamos lá. Ver se eu conseguir pegar. Acredite, eu fui bastante moderado, porque mas eu poderia escrever eu fui, sim, aqui eu ocultou o pronome, mas aqui eu sei que é eu. O verbo está concordando, eu fui.
ou eu era, ou eu sou. Acredite, fomos, quem fomos? Nós fomos bastante moderados. Acredite, eles ou vocês foram bastante moderados. Então, o pronome, ele vai, a pessoa, né, na verdade, ele vai concordar com o que o verbo vai reger. Por exemplo, eu não como carne há muito tempo. Se eu for passar isso para uma outra pessoa, nós não comemos. Se eu ocultar o nós, né? Se eu ocultar, não comemos, por exemplo, se eu ocultasse, não falem de nada, não falem de mim. Não falem quem? Vocês, percebe? Vocês, ele, ó, não falem vocês. Vocês de mim. Tá? Então, modifica. E nessa modificação, o verbo também tem que começar a concordar. Isso se chama concordância verbal. Voltar para lá. Vamos ler as orações e completar com as formas verbais que estejam de acordo com as pessoas. Por exemplo, os vizinhos fazem barulho. Eles fazem barulho. Vocês fazem barulho. Ó. É o seguinte. Nós fazemos barulho. Eu faço barulho. Ó. Modifica o verbo. Como ele se modifica? Fazemos, faço, fazem, faz barulho. Então, essa é a variação, é a troca de roupa que eu falei para vocês desde o começo. Ó, Sam escreve uma carta, eu escrevo, nós escrevemos, eles escrevem. Isso a gente chama na língua portuguesa de conjugação. Por exemplo, a forma do verbo variou para indicar, para poder concordar com a pessoa. Essa variação, né, nós chamamos de conjugação. Tá? Conjugar o verbo. Conjugar. O que é conjugação? Você vai concordando o verbo com a pessoa. Eu dormi pouco, ela dormiu pouco. Veja, que o verbo ele vai ser conjugado, né? Aqui, eu dormi, do verbo dormir, do verbo dormir. Tá? Página 130 até o exercício 3. E leia o trecho e observe os verbos destacados. Vamos observar. Não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando. Aqui os verbos destacados estão se referindo, não devemos nós, Sam e a senhora Leroy. Vivem nos acordando. E, vivem quem? Quem que vive nos acordando? Os vizinhos. Próxima aula, vamos começar a abrir a porta deste guarda-roupa aqui, ó. Os pronomes, né? Pronomes. Quem que são esses pronomes? Isso é justamente essa turma aqui, ó. Bom, eu, tu, ele, nós, eles. Tá? Não precisa ficar preocupado em decorar a conjugação de verbo, porque no meio de uma própria frase, nós fazemos isso automaticamente. Agora, existe um problema muito grande, que é esse daqui que eu quero falar com vocês. É sobre o passado e o futuro.
e às vezes algumas formas no presente. Muitas pessoas confundem isso daqui, ó. Escreveram e escrevem errado. Isso aqui, ó. Escreverão. É claro que existe escreverão. Isso aqui é passado e o outro é futuro. Mas não é sobre isso, não. Tem algumas coisas aqui que eu gostaria de falar sobre isso daqui. Por exemplo, não. Elas ficam chateadas com isso. Também outra, ó, como o pessoal escreve? Elas ficam. Isso não existe na língua portuguesa. Se fosse, não sabe direito a terminação de ficam, ficam, embora os sons são muito parecidos. Isso aí vai fazer bastante exercício para vocês não se confundirem, tá? Então, a gente foi até a página 130, no exercício 3, tá? Na próxima aula, nós vamos começar a estudar os pronomes pessoais, que são as pessoas, né, do discurso. Pode dar uma olhadinha? Ah lá, tá vendo? Você, eu, eles, a gente já até conversou sobre isso, tá? Então é isso daí. Até a próxima. Até mais.